dia com Jesus. Vamos cantar o hino de número 183. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tua não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Vou cantar o Somente Crer aqui do
do Inário Novo aqui, do livrinho, acho que não tem aí. Não tem, né? Não temas, rebanho, foi por ti que ele se foi, da cruz até o trono, a vida entregou, e todo poder na terra e no céu, a ele é dado por amor a ti. Somente crê, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Não temas, rebanho, teu pastor à frente vai, escolheu o caminho que deves trilhar, as águas de Mara adoçará para ti, amarga bebeu lá no Getsemane. Somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Não temas, rebanho, qual seja o teu quinhão, as portas fechadas não o impedirão, nunca abandonará, nunca se ausentará, na noite ou manhã sua presença será. Somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Vou pegar a oferta. E a escritura será 2 Pedro, do 1 ao 3. Segunda Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 8. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 8. Queria pedir para os irmãos ficar de pé para a gente fazer a oração. Senhor Deus, mais uma vez agradecemos, Pai, por esse culto abençoado. Abençoa todas as programações, Senhor. Toma controle de todas as situações. Abençoa o nosso pastor, Senhor, com a mensagem da hora e a todo o povo de Deus. Amém.
graças a Ti, Pai, pela proteção divina sobre nós, Pai. Os meios que o Senhor tem, ó Deus, colocado na igreja pela qual, Senhor, ela se alimenta enquanto estamos ainda nesta dimensão humana. Aceita o nosso agradecimento, Pai, é a proteção do Senhor sobre nós, sobre as nossas almas, Pai. E agradecemos também, Pai, pela boa noite que passamos, Senhor, descanso, a saúde, graças a Ti, Senhor, e por estarmos novamente, Pai, na casa de oração do Senhor, louvando o Teu santo e bendito nome, também, Senhor, na expectativa da palavra, o alimento para nossas almas. Senhor Jesus Cristo, conceda, meu Deus, que quando terminar este culto nesta manhã, possamos todos, Pai, sentirmos alimentados, Pai, pela Tua palavra, no Teu santo e bendito nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Graças a Deus, mais uma manhã que Ele nos concede para estarmos na casa de oração, né? Em momentos de meditação, alimentando-nos da palavra. Isso é como na oração, é a proteção divina do Senhor sobre nós, graças a Deus. Nós vamos ler a escritura que lemos na sexta-feira, essa mensagem, a estatura de um varão perfeito, ela é um ensinamento do profeta. A gente vai dar sequência do que nós paramos na sexta, então vamos dar sequência. Possivelmente não completaremos ela, Deus sabe melhor, hoje ainda. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade fraternidade. Numa outra tradução diz amor fraternal, e a fraternidade amor. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, abençoa a Tua palavra, Pai, assim como já oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Haverá um hino ou não? Sim? Glória a Deus. Aqui no mundo não tenho riquezas,
compaixão, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lar, o meu lar de escola, muito além do sol. Assim pelo mundo eu vou caminhando, de prova cercada e de tentação. Porém Jesus Cristo, que me está provando, leva-me seguro à real mansão, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lar, o meu lar de escola, muito além do sol. A todas as raças e de ser humano, Cristo almeja dar-lhe plena ação, que pela morada de celeste plano que você está preparada na felicidade, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lar, o meu lar de escola, muito além do sol. Glória a Deus, que coisa importante. Graças a Deus. E a irmãzinha é afinadinha para cantar. Canta no ritmo certinho. Glória a Deus. Irmãos, em si, essa leitura, ela já é uma mensagem, pelas quais eles nos têm dado grandíssimas e preciosas promessas. Grandíssimas, superlativo, grandíssima e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Natureza divina é só Deus. E, no entanto, Ele nos tem dado esta promessa. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, vós mesmo, pondo nisto mesmo toda diligência. Não é? Cruzar os braços, tudo bem, coisa. Pedro está dizendo, pondo nela toda a vossa diligência e virtude a ciência. A ciência, a temperança a paciência a piedade, fraternidade, amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixareis ociosos e estéreis, ociosos, vazios, né? E estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mambrana, ele fala nessa mensagem, a estatura de um varão perfeito, como edificar a casa para quem morar? Deus, o Criador, mora nessa casa. Então, ele está mostrando esses degraus, tal como essa estatura, tal como fé sendo o fundamento. Toda casa, é claro, que vão edificar, primeiramente o fundamento. Aí depois do fundamento feito, aí então começa a edificar a casa. Se a gente dá uma voltadinha no passado, no decorrer dos acontecimentos,
Por exemplo, se Abraão não tivesse esse fundamento, inclusive, irmão, se a gente vai raciocinar na vida de Abraão, meu Deus do céu, só Deus na pessoa para dar graça para ele passar por uma prova daquela. A promessa já passado, normalmente falando, natural falando, já passado do tempo. Ele com 75 anos, Sara com 65, a promessa. Mas só que ele ainda foi 25 anos. Irmão Brana coloca ênfase nesse sentido, não é ênfase, talvez está falando é o real, que aconteceu lá com Abraão, que cada dia que passava, mais a sua fé aumentava, porque em seu coração ele sentia, né, que quanto mais demorasse, maior seria o milagre. Então a fé, se ele não tem fé, vamos supor, passa 15 anos, não, peraí, Deus falou isso, mas é natural. Todo natural fala que não tem como, é uma coisa sem, não tem como. Então passou. Deus tinha esse plano glorioso, mas foi tardio, chegou tarde demais. Não podia ter vindo quando eu era jovem e ela jovem, mas chegou tarde. Quando que Deus chega tarde? Quando? Nunca. Então, não foi fácil, mas ele colocou esse fundamento, fé na palavra. E foi uma coisa tão importante, irmãos, porque traz para os nossos dias um reconhecimento da promessa que está, o quê? A transformação de nossos corpos. Num abrir e piscar de olhos, ser transformado deste corpo já desgastado, velho, tudo é um jovenzinho, como se a morte nunca tivesse chegado ali ainda. Não tinha uma ruga, não tinha um cabelo branco, não tinha um dente, a falta de um dente. Então veja, essa é a promessa da transformação para nós. Mas só que Abraão colocou esse fundamento, a fé, e foi um fundamento muito bem feito. Não foi um fundamento mal feito, não. Isso ficou como exemplo para nós. Aí vem passando para todos os tempos, né? Os patriarcas, Moisés, por exemplo. Moisés, ele foi uma pessoa, uma Brana dá esse sentido, que ele era uma pessoa a mente assim, em outras palavras, agitada, né? E então ele é tanto que quando ele entendia que seus irmãos entendessem ele, que ele foi chamado por Deus para ser o libertador, naquele desentendimento lá de egípcio com os seus irmãos, ele matou um egípcio. E só que seus irmãos não entenderam. Falou: o que você fez ontem, vai querer fazer entre nós também? Então os irmãos não entenderam. Mas, resumindo, o irmão Brana diz que Moisés chegou a ser a pessoa mais mansa do mundo. Veja que transformação. Mas o primeiro passo estava seguro, o fundamento estava feito. Mas nós vamos dar sequência aqui, irmãos, a partir do parágrafo 42, porque fé firma o fundamento. Depois virtude, automaticamente essa virtude vai acompanhar esse filho, essa filha de Deus, a igreja. Por exemplo, no Senhor havia virtude. Aquela mulher que já tinha gastado seus bens, suas coisas, tudo para aquele caso do fluxo de sangue. Então ela, com aquela fé no coração, ela disse: se eu pelo menos tocar nas vestes dele, eu serei curado. E ela conseguiu, entre aquela multidão e tudo, mas ela tocou nas vestes dele e realmente ela foi curada. Então, por quê? Virtude estava no Senhor Jesus Cristo, de certa maneira que dele passou para as pessoas. Então, nós, irmãos, aprendendo da Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada promete essa luz no entardecer, nós recebemos de coração essa luz vem, nos ensina.
Então vem abrindo espaço para o Criador, o Todo-Poderoso, vir manifestando, entrando na igreja, tal como naquela mensagem Israel e a igreja, a primeira parte, o irmão Branham mostrando ali que o Senhor Jesus Cristo foi a porta para Deus entrar no ser humano. Ele passou por Abraão, os patriarcas, e sucessivamente, as tribos e tudo, mas quando chegou no Senhor Jesus Cristo, ele foi a porta. Por que ele foi a porta? Porque aqui está esse povo, esse grupo, mas em pecado. Não tinha como, por causa da incredulidade. Eles já tinham recebido a palavra desde o Éden, mas eles não obedeceram. Eles, digamos assim, mas nós não obedecemos. Estava aqui sem pecado. Então Deus vem dar a promessa a Abraão, olha, agora o pacto é incondicional. Lá no pacto feito no Éden era condicional. Se você fazer isso, não faça isso. Se comer desse fruto, você vai morrer. Então o pacto era condicional. Mas através já de Abraão, que representa a graça, já o pacto foi incondicional. Em outras palavras, eu já fiz, basta você crer. São Marcos capítulo 16, verso 15. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, vai ficar aí com as suas incredulidades, orgia, prostituição, mundanismo, não. Quem não crer será condenado. Então é uma bifurcação. Mas então, irmãos, aí ele vem através dos patriarcas e sucessivamente, mas quando chegou no Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo então proveu o meio de então lavar esse povo, colocar esse povo na condição de aquele Espírito que desceu sobre ele lá no Rio Jordão, quando João batizava o Senhor Jesus Cristo. Aquele Espírito que veio na forma de uma pomba, veio sobre o Senhor Jesus Cristo. Então esse sacrifício agora põe a igreja na condição daquele Espírito vir nesta igreja. Então, irmãos, é uma promessa gloriosa. Então, filhos e filhas de Deus, eles não ficam aí aéreamente, E eles comem a palavra, eles entendem a palavra, porque a palavra quer surtir o efeito nesse corpo, como foi a vontade perfeita do Senhor. Disse o Senhor Jesus: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade do Senhor é que esse grupo eleito se encontre nesta condição de receber então a plenitude, receber então o Espírito Santo, porque porque seremos na eternidade a casa de morada do Deus Altíssimo. Então, automaticamente, falando ligeiramente sobre esse degrau que já comentamos um pouco, que lemos, como o irmão Branham ensina, fé, o fundamento, aí a virtude automaticamente acompanha, ciência, discernir. Por exemplo, irmão, se a igreja, a noiva, os eleitos, não tivesse a ciência espiritual, nesse mundo que o diabo entrou, não ficou somente com seus carnaval, orgia e coisa e tudo, e não ficou só, mas não entrou no terreno chamado religião, chamado evangelho. O diabo entrou nisso. Então, se a noiva não tem a ciência espiritual, estaria misturado com essa confusão, da qual Deus tem tirado ela. O Senhor Jesus fala até mesmo aquele sentido comparativo que, em outras palavras, a revelação, a fé, a revelação no coração dos eleitos é como a semente da mostarda, o grão a semente da mostarda,
que não se mistura com outra semente. Então, se não fosse isso, meu Deus, nesse mundo agora, por fim, o que está acontecendo? Vem no nome da mensagem. Quantos cismas, ressurreição isolada, não sei o que lá mais, e já estamos no milênio, e outro, o William Branham é o novo nome de Jesus, e coisas. Irmãos, a coisa vem, é São Mateus capítulo 4, verso 24. Se possível for, enganaria até os próprios eleitos. Só que o idioma não perde o sentido, é se possível. Então não é possível. O eleito não é enganado. Então, ciência e temperança, meu Deus, que degrau. Agora o irmão Brana está falando como edificar essa casa, que chega na condição do Altíssimo morar nela. Então veja, vem a temperança. Temperança, meu Senhor, é o que citei há pouco sobre o sentido de Moisés, né, que tinha um temperamento, não era fácil. E Deus sabe como tratar com cada um de nós, né? Inclusive ele deu uma esposa a Moisés que foi uma ajuda para a natureza de Moisés. Zipro tinha um temperamento forte, mais forte. Então, não vamos entrar nesse sentido. Mas Deus sabe como fazer. Então, veja, por exemplo, pense bem, irmãos, pense bem. Uma pessoa, por exemplo, na crucificação, o irmão Brana diz que se o Senhor Jesus desse um sinal para um anjo mudaria a cena. Tal como o irmão Brana fala sobre aquele anjo, amargura, que quando aqueles 3 hebreus estavam para ser lançados na fornalha quente, então aquele anjo disse: Senhor, eu varro a Babilônia do mapa. Veja, são 3 que estão defendendo a fé, Olha lá, vai ser jogado na fornalha, aquecida 7 vezes mais. Então aquele anjo se posicionou e falou: se o senhor permitir, eu vou ali e lava a Babilônia do mapa, porque aquele foi que comandou o dilúvio, as águas do dilúvio. Deus não permitiu, falou: não, isso aí é eu que vou, é uma causa minha. Mas na crucificação, o irmão Brana disse que se o Senhor Jesus Cristo desse sinal para um anjo mudaria o quadro, mudaria a cena do Calvário. Enquanto tinha 12 legiões de anjos esperando. Aí veja bem, o irmão Brana disse nessa mensagem que às vezes eles arrancavam a barba do Senhor Jesus Cristo aos maços, arrancava. E chicote. Pega um pau ali, você é profeta, fala quem te bateu, e daí nós cremos você, com os olhos vedados. Batia. E ele que está falando, filhos e filhas, vocês têm que chegar na condição, Deus vem morar em você. Eu vim morar em você. Eu não tenho um outro corpo aqui, outra vida aqui, a não ser a sua. Então, veja. Aí aqueles desaforentos batendo, sabe o que ele dizia? Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, não sabem o que faz. Fé, automaticamente a virtude acompanha. Ciência, para não ser enganado, ainda que São Mateus 24, verso 24 está, se fosse enganaria o próprio escolhido. Então, ciência, temperança. O Senhor Jesus dá-nos esta lição de temperança. Então, irmãos, ele disse, se alguém bater no seu rosto, de um lado, dá o outro lado. Não é dar um soco nele e derruba ele, não. É dar a outra face. Se quer levar a capa, a túnica, deixa levar a capa também. Se quer obrigar você a ir com ele 1 milha, vai com ele 2. Vai com ele 2 milhas.
Então, veja, ele nos dando, uma Brana falando assim, essa estatura é como edificar a casa para a morada dele. Então, irmãos, isso, por mais que um teólogo, um estudante, um escritor tivesse uma boa intenção e fosse fazer uma narração mostrando essas coisas, não chegava à altura. Mas aí Deus, sabendo de todas as coisas, Ele promete a nós, e nós cremos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós cremos. Então, dentro dessas duas capas, está a promessa dessa luz que viria. Uma mensagem especial que ensina a igreja o que é, o lugar que ela tem que tomar, a posição que ela tem que tomar. E ela não tem que... É Ele quem faz, por exemplo, uma comparação dentro desse sentido. O que ele quer, tudo que Ele quer de nós é obediência. Por exemplo, ali estava Lázaro 4 dias já apodrecendo ali na sepultura. Então, tira a pedra, aplica uma vitamina, e dá vitamina, e faz essa cirurgia. Não, era só tirar a pedra, o difícil é com Ele. Então, é só nós obedecer, o difícil é com Ele. É só nós obedecer. Então, estaremos crescendo nessa estatura, irmãos. E quando chegar aquele momento exato, glória a Deus, essa noiva está preparada. Então, a partir do parágrafo 142. Depois dessas coisas, em quinto lugar, queremos acrescentar paciência. A nossa fé, queremos acrescentar paciência à nossa fé. Quer dizer, já todas essas coisas que já foi mencionado, foi edificado nesse fundamento. Agora a paciência edificada nesse fundamento também, e essa casa está crescendo. Se temos fé, a mesma fé obra paciência. Tiago 1, verso 3. Agora, paciência é o passo seguinte na construção desta estatura. Você sabe que Deus tem o material mais fino em seu edifício. Vê você quão pequenos somos? Pode ver onde estamos? Temos glórias e gritos e demais coisas por causa da nossa fé. Mas quando chegamos a essas coisas, Deus não pode edificar-nos na forma da estatura. Não nos pode formar porque faltamos tantos nessas outras coisas. Ele não pode formar sua igreja assim. Paciência com quem? Que classe de paciência? Em primeiro lugar, devemos ter paciência com Deus. Se você tem fé genuína, então terá paciência genuína, porque sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tiago 1, verso 3. Quando Deus diz algo, você crê naquilo e ali terminou o assunto. Então é isso. Aí as provas vêm para fazer a gente crer o contrário. As provas vêm. Mas para aquele crente, aquilo ali terminou o assunto. Tem que ter paciência. O profeta diz: ontem à noite pedi a Ele que me curasse e hoje estou enfermo do mesmo modo. Onde está a tua paciência? Estou falando nesse sentido aqui, irmão, mais um sentido que o irmão Brano ensina. E que coisa boa o irmão Brano ensina. Por exemplo, Deus, o Senhor Jesus Cristo, deu esse poder à igreja para expulsar demônio, curar os enfermos. Agora, o irmão Brana disse que uma enfermidade, a ciência dá nomes, dependendo de qual a enfermidade. Então, por exemplo, nos olhos, catarata, ou o que for, a ciência dá nome. Mas o irmão Brana disse que, na realidade, aquilo ali é um demônio. E a igreja tem o poder dado pelo Senhor Jesus Cristo para expulsar demônio. Então, veja, aí o irmão Brana explica, ensina que
às vezes aquela pessoa recebe aquela, às vezes, enfermidade terrível, como até mesmo o tal de câncer que eles falam, que massacra tantas pessoas. Então, Mombrana diz que a pessoa recebe a oração, quem que ordenou? Quem que ordenou? Aquele que pagou o preço da autoridade daquele diabo sair daquela vida. Quem pagou o preço é que deu essa autorização, e expulsarão o demônio. Então, veja, a pessoa recebe a oração e aquele demônio é expulso. Aí o irmão Brando explica isso, né, que quando a pessoa recebe a oração, aquele demônio é expulso, então aquilo, que alívio, que frescor, que coisa, alívio naquela dor, naquela coisa, porque aquele tumor, aquela enfermidade, perdeu a vida, foi aquilo murcho. Só que aí começa a inchar para se dissolver. Começa a inchar para se dissolver. O irmão Brano disse, se um cachorro, um animal é atropelado na rodovia, ele tem um tamanho, mas passa dali não sei quantas horas, ele tem quase o dobro de tamanho. Aí inchou. Então o irmão Brano diz que aquele corpo, aquela enfermidade, ela perdeu a vida, ela morreu, foi embora. Aí o sangue vai purificar esse corpo, vai. Agora aquilo perdeu a vida, começa a inchar, e o sangue bombeando, aí a pessoa começa, o estado dela fica pior. Puxa vida, nos primeiros dias, eu criei de coração que eu fui curada, criei de coração, mas agora olha a minha condição, do pior do que estava antes. Aí, irmãos, esse é o estado perigoso. Aí vem aqui esse degrau da ciência, o ensino do profeta. Ele diz que é porque o sangue está bombeando, ele é encarregado de fazer a limpeza, de tirar as impurezas, e aquele corpo inchando, e então, essa hora é a hora da pessoa falar, Satanás, eu estou curado, eu estou curada, eu recebi a oração, e quem deu a ordem desta oração foi quem pagou o preço, o Senhor Jesus Cristo. Aquele dia no Calvário tomou lugar pagando o preço, disse, eu tenho direito na cura. E ele permanece com fé, aquilo vai fazendo a limpeza automaticamente e vai embora. Mas o irmão Brana disse, porque o diabo vem, falou, você disse que foi curado? Foi? Veja aí a sua condição. Aí a pessoa, pensei, pronto, aí o diabo volta. Ressuscita aquela enfermidade. Então veja o ensino da palavra. Permanecer firme. Não, estou curado, se não importa o sintoma, não. Recebi oração e aquela vida do diabo foi expulsa. Lá foi expulso, estou curado sim. Ontem à noite pedi a ele que me curasse e hoje estou enfermo do mesmo modo. Onde está a sua paciência? Deus disse algo a Abraão e mesmo 25 anos depois não havia nada, não tinha Sara, não tinha nenhum sintoma. Mas ele ainda cria, ele foi paciente para com Deus. Sempre ponha ao Senhor adiante e deixe que Ele seja o passo seguinte. Sempre ponha o Senhor adiante e deixe que Ele seja o passo seguinte. Você não pode cruzar. Assim sendo, ponha-o sempre por diante. Ele diz que sucederia e sucederá, e isso é correto. Noé teve paciência, sim, Senhor. Noé teve a genuína paciência piedosa de Deus. Vou destruir esse mundo com chuva, e Noé pregou isso por 120 anos. Ele teve bastante paciência porque nem mesmo caiu o orvalho do céu, nem nada.
por todo lado era igual e poeirento como antes, e isso por 120 anos. Mas ele teve paciência. Deus sempre prova a paciência da gente. Isso é certo. Deus disse a Noé: agora, olha, Noé, quero que entre na arca, porque já vou trazer os animais. Quero que subas ali ao alto, para que possas aparecer pela janela, quero que entres e quero que digas ao povo o que tenho pregado por 120 anos sucederá amanhã. Anda e diga-lhes isto. Agora, qual foi o primeiro sinal? Noé entrou na arca. O primeiro sinal é entrar, aceitar aquilo, falar, não, eu faço parte disso. Eu me lembro quando eu fui assistir um culto pela primeira vez, fiquei admiradíssimo, pensei, nunca vi uma pessoa falar como esse rapaz, nunca vi. Quando foi no segundo culto que eu fui assistir, pensei, meu lugar é aqui. Isso faz quase 50 anos e eu não saí mais. Faz quase 50 anos e eu não saí mais. Agora, qual foi o primeiro sinal? Noé entrou na arca. Não havia nada de chuva. Porém, ele se preparou e colocou o impermeável para poder aparecer de vez em quando. E pode ser que contou às suas noras e demais pessoas da família. Oh, glória, amanhã verão algo que nunca tem visto, porque por todos os céus haverão nuvens escuras e relâmpagos e espada de Deus partindo as nuvens, e ele condenará esses pecadores que nos têm rejeitado esses 120 anos, veja bem. Agora, alguns dos crentes fabricados, aqueles que sempre estão na margem, porém nunca entram de todo o coração, o profeta disse aqui entre parênteses, os temos, e ainda os temos, hoje em dia. Alguns deles disseram, pois é possível que aquele velho tenha razão, iremos amanhã por umas quantas horas para ver o que sucede. Ao amanhecer do dia seguinte, em vez de aparecer as nuvens negras, ali vinha o sol como sempre. Noé apareceu pela janela e disse, olhe, não há uma só nuvem. Então chegou um dos incrédulos e disse, um dos crentes fabricados, já sabia que tu eras um daqueles, havia visto que tinha muito interesse. Então não falta os arrazoamentos, não falta. Via que tinha muito interesse. Eu me lembro que em Birigui eu batizei quase uma família. E o irmão, pai de família ali, era muito fiel naquele tempo. Quer dizer, fiel como deve ser, né? Aí o filho mais velho que foi batizado, eu não lembro se ele chegou a tomar ceia, se não chegou nem a tomar ceia, não me lembro mais dessa parte. O certo é que ele falava, diz que ele falava assim, meu pai é muito chegado, meu pai é muito chegado. Meu pai dele procurava não perder uma ceia, então, só que ele não permaneceu. Qual que era melhor, ser chegado ou ser afastado? Então chegou um dos incrédulos e disse, um dos crentes fabricados, já sabia que tu eras um daqueles, havia visto que tinha muito interesse. E o crente fabricado, Senhor, dispense-me,
Unicamente é que não, unicamente é que isso havia me animado. Eu estava assim meio rindo e não encontrava palavras. Porém Noé teve paciência, disse: se não vem hoje, será amanhã. Por quê? Porque assim disse Deus. Porque assim disse Deus, se o arrebatamento não der antes que nós termine esse culto, dará o ano que vem, dará no final do mês, dará daqui a 10 anos, ou dará daqui a 100 anos, todos vamos para o pó, todos vamos dormir, não importa. E eu o ressuscitarei no último dia. Mas Noé o que disse Noé? Não, por quê? Por que você está nessa firmeza aí, Noé? Porque Deus disse. Então, se Deus disse, haverá uma ressurreição, haverá um rapto. E eu fico, de uma maneira assim, positiva, crendo que não irei para o buraco. Creio que o rapto se dá antes. Todavia, se for, que importa? Que importa? O pastor Clamar até tem pregado que aqueles que vão têm até o maior privilégio, que eles ressuscitarão primeiro. Aí depois nós, os que estivermos vivos, vêm para junto deles e seremos transformados. Mas eles vão ressuscitar primeiro ainda. Isso é dentro de pouco prazo, né, irmãos? Quase simultaneamente. Porém, Noé teve paciência e disse: se não vem hoje, será amanhã. Por quê? Porque assim disse Deus. Aqueles lhe perguntaram: Noé, quanto te disse isso? Faz 120 anos, tem chegado até aqui, e agora unicamente estou esperando mais adiante. Encontraremos que Deus também tem vindo até aqui esperando a igreja. Encontramos que Deus também tem vindo até aqui esperando a igreja. Será que é Deus que aparentemente estaria atrasado? Ou será que somos nós? Quando Deus nos dá aquele chacoalho, a gente entra em desespero. A realidade é essa e clama por graça. Senhor, misericórdia, misericórdia. Mas ela sabia, estará ali. Não tenho temor. Ele o prometeu. Temos estado esperando todo esse tempo para ver a ressurreição. E haverá uma ressurreição. Não tenha temor. Haverá uma ressurreição. Não tenha temor. O tudo, irmãos, é fazer o que Deus nos ordenou fazer. O que os irmãos estão fazendo aqui. Humildemente vem para ouvir ali um pregador não treinado em seminário, não falando gramática, não trazendo assim uma aparência de teologia, não vem ouvir a simples palavra para começar. Nosso Senhor Jesus Cristo era simples, falava de uma maneira simples. Quem serviu para ser o precursor da sua segunda vinda? Quem? Um homem que deu lição em simplicidade. Faltou alguma coisa? Não faltou. Trouxe a coisa precisamente correta para o que a noiva precisava. Deus a prometeu. Espere com paciência. Pode ser que você durma por um momento antes que aconteça a ressurreição. Porém, naquele dia, você despertará. Ele o prometeu. O que nós chamamos morte apenas é um descanso. Todos aqueles que estão dormindo em Cristo, não se pode morrer em Cristo. Não se pode morrer em Cristo. A vida e a morte não se pode morrer em Cristo. A vida e a morte não permanecerão juntas. Nós tomamos um descanso do qual nossos amigos não nos podem despertar.
somente Ele nos pode despertar. Jó disse, e chamará e eu responderei. Jó tem estado dormindo já por 4.000 anos, mas não se preocupe, ele despertará, não se preocupe, ainda está esperando. Noé esperou e passou o 4º dia e nada de chuva. Disse, está bem, sucederá. Passou o 4º dia e nada de chuva. Pacientemente, sucederá. Passou, veja, posso imaginar a senhora de Noé dizendo, querido, estás seguro? Não fales assim. Ele teve paciência porque teve fé. Edificou aquela paciência no fundamento. Que fundamento? Fé no que Deus diz. Não fales assim. Ele teve paciência porque a fé teve virtude e ciência de que Deus havia dito a verdade. Ciência, por exemplo, voltando já num degrau que vem, está edificando. Então veja, Mombrana fala que aquele cientista, com aqueles instrumentos científicos que eles tinham, podia provar Noé milhões e milhões de anos-luz no espaço. Que é a velocidade da luz? Liga aqui, que tempo levou para ela acender lá no final do salão? Então veja, o irmão Brana disse que aquele cientista podia explicar que não existia uma gota de água sequer, não existia. Então veja, ciência por quê? Porque a fé, a ciência estava sendo edificada na fé, que é o firme fundamento. Então, quanto mais eles provavam para Noé que não tinha cabimento, a mensagem dele não tinha cabimento, em seu coração ele pensava, por que vocês não popam o fôlego? Por que vocês não popam o fôlego de vocês? Fiquem perdendo tempo. Noé não se desanimou, nem disse, como nós diríamos, eu não sei o que estará acontecendo, já perdi a minha popularidade. Não, Senhor, as pessoas já não me querem, penso, será melhor sair e começar de novo. Não foi assim. Ele teve paciência, Deus prometeu, Deus o fará, porque assim o disse Deus. Agora é muito fácil ler, é muito fácil escutar, mas raciocínio, voltar lá naquele tempo. Civilização avançada? Não. Hoje estudamos 10, 15 anos, 25 anos, nós tornamos doutor numa determinada matéria e coisa. Aos 70 anos, 80 anos já se vai. Mas lá, 600 anos, 700 anos. Então, como estava a sabedoria humana naqueles dias? Como estava? Então veja, Noé, ele simplesmente ficou inabalável. As pessoas já não me querem, penso, veja. Deus prometeu, Deus fará, Deus o fará, porque assim o disse Deus. Posso imaginar os filhos de Noé chegando ante seu pai, depois de passar a mão por seus cabelos longos e grisalhos, porque Noé já tinha 600 anos. Lhe diriam, pai, eu sei que és um grande patriarca, e te amo muito, mas não será possível que haja errado um pouquinho.
Bem, os críticos são lá de fora. Ciência e coisa, não. Vocês, parem de perder tempo. Parem de perder tempo. Eu criei, isso aqui é a minha fé no que Deus falou, é inabalável. Mas agora a coisa está dentro de casa. A prova da fé. O Senhor Jesus disse, não cuideis que vem trazer paz à terra, mas espada. Porque doravante é pai contra filho, sogra contra nora. Então, irmãos, é individualmente. Nós nos esperamos e oramos e intercedemos para que todos aqueles que fazem parte de nossos familiares e tudo tenham seus olhos abertos. Às vezes eu falo para meus irmãos que moram, a maior parte deles em Três Lagoas, e o que não é em Três Lagoas é pertinho de Três Lagoas, e eu falo para eles, tem um irmão aqui lá perto de Campinas, que se converteu, uma cidadezinha chamada Jarinu. E ele foi no Nordeste e pregou para os irmãos dele. A primeira vez ele se converteu 10. Aí ultimamente, agora isso faz tempo, então ultimamente agora diz que tem uns 30 e parece que 4 é que não firmou, mas tinha uns 30. E às vezes eu, quando encontro meus irmãos, às vezes acontece de eu falar para eles, eu falo, olha, tem irmão lá que pregou uma vez, converteu 10 para os seus parentes, e eu já está com quase 50 anos que eu falo com vocês, não converteu um. Mas ainda fico naquele amor, aquela intercessão, procurando uma oportunidade, pelejando, passo folheto para eles, falo sobre a pregação evangelística, que peleje, mas está nas mãos de Deus. Se tem algum eleito entre eles, virão ainda. Mas então agora a coisa estava, veja, agora eram os filhos de Noé. Pai, te amo, sei que o senhor é um homem de fé, 120 anos aí, sei, estou consciente de... Mas será que o senhor não enganou um pouquinho em algum lugar? A coisa está a mesma coisa como antes. Não. Por que não? Porque Deus tem dito isso. Traz para os nossos dias de novo lá. A prova, primeiramente os incrédulos e tudo, e coisa, ciência e tudo. Agora a coisa estava dentro de casa. Não, mas Deus falou. Então haverá um arrebatamento. Por que vocês falam que haverá um arrebatamento? Porque Deus falou. Deus falou. Porém, papai, já temos estado aqui 6 dias e temos estado aqui nesta arca tão seca que tem breu por dentro e por fora. Temos estado construindo por tantos anos, e tu ali pregando até que tornaste com o cabelo branco e calvo, e agora aqui estás dizendo que tal e tal coisa sucederá, e as pessoas estão rindo, estão atirando tomate podres, etc., para o lado da arca. Olha, pois, o que estás fazendo? Dá-te conta? Dá-te conta? Filho, tenha paciência. Então, paciência, irmão, está no degrau dessa estatura de um varão perfeito. Paciência. E, dentro dessa paciência, prova. Voltando um pouquinho em Abraão. 25 anos o filho veio. Mas Abraão, tudo bem, você foi transformado? Foi, sim, Senhor, eu criei, fui transformado, e o filho veio. Você creu mesmo. Mas será que você está firme mesmo, Abraão? Será que você está firme? Agora vai no Monte Moriá, o rapazinho já estava com uns 12 anos, 15 por aí. Agora vai no Monte Moriá e sacrifica o filho. Mas, Senhor, é desse que vinha uma grande descendência. Mas, Abraão, os seus atos dizem que você tem fé. E agora? Não teve agora. Subiu.
quando chegou no lugar, disse aos seus servos, disse, vocês fiquem aqui e nós vamos lá, em cima do monte, ofereceremos sacrifício e voltaremos. E não é voltarei, não, é voltaremos. Então ele estava seguro que já que tinha que fazer isso, Deus ia ressuscitar ele. Irmãos, isso ficou tudo. Lá foi humanos que nem somos nós aqui. Foi humano. Nós temos uma promessa preciosa, como disse Pedro aqui. Não tem outro grau, irmãos, não tem outro nível, não tem outra, vamos dizer assim, outra área mais privilegiada do que a noiva de Cristo. Não tem. A qualquer momento, não abrir e piscar de olhos, aquela festa de 3 anos e meio. Enquanto aqui até mesmo pessoas que serão salvas, as virgens, os 144 mil, morrerão no sofrimento, e nós em festa. Só que antes disso o profeta está mostrando aqui como construir essa casa. Tem que ser encontrado em nós esses degraus. Tem hora que a gente se desespera e, Senhor, misericórdia, Senhor. Se o Senhor não me ajudar, eu não dou conta, Senhor. Mas Ele não quer covarde, não. Ele quer pessoas que crê mesmo. E tem uma escritura que diz assim, aquele que crê, né, em outras palavras, firme, para que o outro não tome a sua coroa. Então a coroa não vai ficar jogada na beira da estrada, não. Se nós fraquejamos, o outro vai pegar. A coroa não vai ficar jogada na beira da estrada. É a Bíblia, para que o outro não tome a sua coroa. Só que não é fácil, só que o Senhor Jesus disse a Pedro, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então, é o que falamos há minutos atrás, irmãos. Nós não damos conta, mas o que Ele quer de nós é crer. Nós cremos e daí Ele se encarrega. Abraão, simplesmente Abraão creu. Difícil, a prova difícil, meu Deus do céu. Tem acontecido esses casos, mas uma Bruna mostrando um exemplo de fidelidade, que está escrito na Bíblia. Jefté, por exemplo, naquela batalha, luta, e disse, Senhor, se eu vencer essa batalha, quando eu voltar, a primeira vida que eu encontrar, oferecer a Ti como sacrifício. Às vezes ele pensava ali que uma novilha, uma de suas criações, uma coisa, vê-se, né? Não digo que às vezes cachorro faz parte, mas, por exemplo, cachorro, que animal, né? Que animal. Quando vê a gente, principalmente se passa uns dias fora, meu Deus, que alegria, que pulo, que alegria. E Jefté pensou, né? Pensou assim, falou, eu ofereço ao Senhor. E quando vem voltando, sua filha única. É fácil passar por uma prova dessa. Só que ele fez. A moça simplesmente pediu, pai, deixa passar uns dias. Em outras palavras, vou despedir das minhas colegas, aquela do meu nível. Então, irmãos, o tudo é crer. É crer. Esse pensamento meu, não sei se vai dar certo, eu estou crendo que vai dar certo, da gente ter um culto por semana. Não falta nada do que os irmãos têm.
a internet, através do pastor Cleomar, escuto. Se a gente viesse pelo menos cada 15 dias, aquela linha de ônibus parou de fazer aquele horário, a gente não conseguiu ainda outra, e também, o certo é que a gente ficou vindo de mês em mês. Mas a gente fica assim com aquele desejo de ajudar a nossa fé, a fé da igreja, a minha fé, a nossa fé, para nós não deixar passar por alto, porque a promessa é grande demais, irmão. Não tem explicação, gozo que espera por aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo nas bases da sua palavra. Não tem palavra no vocabulário humano. E o preço que custou para nós ter esse direito. A Bíblia diz que ele pisou sozinho, o lagar da ira de Deus. Ele pisou sozinho. Não teve mão branca, diz que nenhuma pessoa sofreu como o Senhor Jesus Cristo. Como? Nenhuma. Sabe por que todo esse sofrimento dele? É porque ele viu que você, minha irmã, ele viu que você, meu irmão, ele viu que você, meu irmão, eu vi que você, minhas irmãs, viu que vocês creriam quando viesse a mensagem dele. Ele viu que vocês creriam. Então ele não se excusou, ele não, custe o que custar, mas eu dou jeito. E deu esse jeito. E está na palma das nossas mãos. Agora, tudo que ele prometeu no passado aconteceu ao pé da letra. O arrebatamento não vai acontecer? Qualquer momento, irmãos, nós despediremos esse mundo. Aí vem essas provas. Mas o próprio Senhor Jesus diz: tende bom ânimo. No mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Então estamos sim seguros. Porém, papai, já temos estado aqui 6 dias. Temos estado aqui nesta arca tão seca que tem breu por dentro e por fora. E temos estado construindo-a por tantos anos. E tu ali, pregando até que tornaste com os cabelos brancos e calvo, e agora aqui está dizendo que tal e tal, a tal coisa sucederá, e as pessoas estão rindo, estão atirando tomate podres, etc., por lado da arca. Olhe, pois, o que está fazendo. Te dá conta? Será prova dentro da casa. Noé permaneceu firme, inabalável. Então, irmãos, isso é para nós. Venham as provas? Não. Se o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia, que eu sei que é a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, diz aqui a vinda do profeta Elias antes do grande e terrível dia, se está escrito é porque ele faria isso. O Senhor Jesus Cristo vem e fala, na verdade, vem sim. Então veja, aí nós cremos nisso. Os frutos na vida do irmão Branham mostrou exatamente que o poder sobrenatural vindicou que é esse. Até mesmo a coluna de fogo, o sobrenatural lá no rio Ohio, como João Batista precursou a primeira vinda de Cristo, você é enviado com a mensagem que precursa a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então isso entrou na nossa alma, irmãos, isso entrou nos nossos corações, isso entrou no nosso ser, isso nos transformou da vida, diz o Senhor Jesus, aquele que crê em mim passou da morte para a vida. Então, essa promessa da Bíblia, e nós examinamos, cremos de coração, isso mudou o nosso ser. Agora é fazer como Ruth, descansar. Enquanto descansamos é assim, dando lugar ao Espírito Santo, dando água ao camelo, os cultos, as mensagens, tudo, não deixando o diabo nos levar a ficar intertido com isso, com aquilo outro. O diabo, ele é sorrateiro, ele vem com meios que a gente não espera. Que a gente não espera. Mas a Bíblia diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então permaneçamos na fé, irmãos.
glórias ao Senhor Jesus. Tem como? Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos querer avivamento pentecostal. Deus, Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Homens de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas, deem glória a Ele. Todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Amém. Senhor Jesus Cristo, sela, Senhor, nos nossos corações essas grandes verdades, Pai, que ouvimos nesta manhã, e dê-nos graças, Senhor Jesus Cristo, para vencer cada obstáculo que vir ao nosso encontro, Pai. Que a igreja que vai andava, Pai, pela graça e misericórdia do Senhor, possa continuar, Senhor, firmadas, Senhor. Deus bendito, o Senhor disse que a igreja, Senhor, é o sal da terra. Que faz o sal? Causa sede. Que esta igreja aqui, Pai, tenha esse testemunho vivo de cristã, Senhor, que possa outros que olhar, Senhor, para as suas vidas, ter aquele desejo de ter o mesmo, Pai. E assim, Senhor, o trabalho do Senhor aqui, que possa ser, ó Deus, possa ter uma continuação abençoada, Pai. E que tudo que for a tua santa e perfeita vontade, Pai, para com aqui, esta cidade, o teu povo, nesta cidade e região, Senhor, que nada venha ficar em falta, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que possamos todos nós, Senhor, voltarmos para os nossos lares, abençoados pela palavra, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Está encerrado o culto. Cumprimente um ao outro e volte em paz para os seus lares.